Boa noite, pessoal. Boa noite, Tati, Drica e todos os que participam e acompanham Mais com Fé. Quero agradecer a Tati pelo convite, pela confiança e pela responsabilidade de poder compartilhar sobre um tema tão especial que é o papel do pai na família. É um assunto bastante interessante. Não pretendo falar como um psicólogo, pretendo falar como um pai e pastor, alguém que conhece a palavra de Deus e quero, a partir da palavra de Deus, compartilhar com vocês uma reflexão sobre o papel do pai na família. Eu também vou trazer alguma contribuição do David Cornfield, que é o autor do livro Líder que Brilha, do qual vou fazer também algumas citações bastante interessantes e importantes. Eu não tenho muita experiência com essa questão de live, então assim, eu tenho um pouco de dificuldade de interagir com as publicações que são feitas ao vivo. Então, por enquanto, eu só mais uma vez agradeço a Adriana e a Tati por isso. Então nós vamos lá, vamos dar início ao nosso compartilhar do papel do pai na família. Bom, para iniciar eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que mexeu comigo. Quais qualidades você herdou de seu pai que o deixaram agradecido? Você teria como comunicar isso a ele? Essa pergunta ela é bastante interessante, né? Quais são as qualidades do seu pai que lhe marcam, que lhe marcaram? Essas que estão impressas em você, que estão no seu caráter, no seu DNA, no seu jeito de ser. Eu sei, pelo menos assim, em termos de afeição, eu me pareço muito com meu pai, né? A voz, o jeito de ser, o jeito brincalhão, o jeito meio folgado. Eu sou um pouquinho parecido com meu pai nesses aspectos, né? Meu pai, ele é uma bênção, um homem de Deus, né? Então eu gostaria de pensar com vocês sobre isso. Quais as qualidades que você herdou do seu pai? A partir daí você já tem uma pista da influência que o seu pai exerce ou exerceu na sua vida. Então eu quero compartilhar com vocês pelo menos 6 aspectos aqui, ou 6 pontos que eu acho interessante. A gente sempre fala, né, que o pai é o protetor, que o pai é aquele que supre, que cuida. E nessa questão de cuidado é interessante porque quando a Giovana nasceu, a gente morava num apartamento aqui na Rua da Igreja, aqui em Vila Moraes mesmo, e a Giovana era muito, e é muito linda, né? Então a gente colocou ela, fizemos um quarto só para ela, tudo rosa, né? Do jeito que a Andréia sonhou e tudo mais. Mas o meu instinto protetor era tão grande, que a gente colocava a Giovana no berço, e aí eu trancava a porta da sala, e com medo de alguém entrar no apartamento, eu colocava o sofá na porta da sala. A Andrea falava, que loucura é essa? Você colocando o sofá. Aí eu falava, não, vai que alguém tenta entrar aqui no apartamento, então dá tempo de eu ouvir. Se o sofá arrastar, eu corro, pego a Giovana e vou para cima de quem entrar no apartamento. Também era o instinto de proteção. Como eu queria proteger a Giovana, como eu amava, sempre amei, sempre vou amar minha filha, meus filhos, né? Eu sou pai da Giovana, a Giovana vai fazer 9 anos agora em outubro, e o Miguelzinho, agora dia 31, vai completar 5 anos de idade, né? Então eu sou pai de 2 lindos filhos. E eles foram a minha inspiração, e com eles que eu tenho aprendido o que é ser pai, né? Qual é o meu papel como pai na família. Nós vamos ver na palavra de Deus pelo menos 4 homens que foram boas ou más referências de pais.
Dois homens que eu considero boas referências foram Noé e Jó, e duas referências não tão boas assim foram Ló e Davi. Então nós vamos, a partir dessas quatro personagens da palavra de Deus, pensarmos sobre seis lições, né, os seis aspectos do papel do pai na família. E a primeira delas, eu quero começar dizendo o seguinte: o primeiro grande papel, que eu entendo que é o norte, que é o início de tudo, né, o que deve nortear todas as outras, é que o pai, ele tem como papel ser o líder espiritual da sua família. Vamos ver aqui, a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 6, no verso 9, o seguinte: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé, a palavra de Deus descreve que ele era um homem que tinha intimidade, que andava com Deus no meio de uma sociedade extremamente corrompida, um homem que tinha relacionamento, um homem espiritual, um homem que andava com Deus. E esse relacionamento com Deus envolveu e salvou a sua família. Quando você lê no capítulo 7, no verso 1 de Gênesis, Deus diz para Noé o seguinte: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tenho sido justo diante de mim. Noé, ele era um homem justo e bom, ele andava com Deus, e isso refletiu como um homem que gerou um ambiente de graça, e o seu coração refletiu nesse ambiente de graça, no seu lar, e salvou toda a sua família. Então, o grande papel de um pai na família, um pai cristão, é ser um líder espiritual, alguém que é referência, alguém que é exemplo de relacionamento com Deus. Jó também foi este homem. Quando nós lemos Jó capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que ele oferecia holocaustos a Deus segundo o número de filhos que ele tinha. Ele oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Ele era um homem que intercedia, clamava, era um intermediário, um intercessor, um sacerdote do lar, um homem que exercia essa liderança espiritual. E é interessante que os nossos filhos, eles vão ver isso em nós. Nós ensinamos não apenas pela fala, né, pelo ensinamento teórico, mas nós devemos também ensinar pelo exemplo prático, né? Então, é uma pergunta que eu lhe faço: quantas vezes o seu filho já lhe pegou orando no quarto, de joelhos, ou orando no momento das refeições, né? Em casa nós temos o hábito de orar durante as refeições. A Giovana geralmente ora aquela oração com fome, né? A oração com fome é aquela: Senhor, abençoe este alimento, em nome de Jesus, amém, né? Agora o Miguel pode ser a fome que for, ele faz a oração sem fome. Então a oração sem fome ele começa orando, ele agradece a Deus pelo arroz, pelo feijão, pela salada, depois ele agradece pela mistura, aí ele lembra da avó, do avô, do tio, e a gente com fome, o Miguel ali já entrando no Santo dos Santos na hora da refeição, né? Então, mas isso ele aprendeu com a gente em casa, aprendeu nesse relacionamento que temos como família, né? De termos este tempo durante as refeições, orarmos antes de sair de casa, orarmos no carro, quando a gente está dando a partida e não deu tempo de orar em casa ali, esquece, né? Aí no carro a gente separa aquele momento para orar, para buscar a Deus, consagrar o nosso dia ao Senhor. Então, nós somos um líder espiritual. O papel do pai na família hoje é exercer essa liderança espiritual. Um outro aspecto que eu vejo é que o pai é aquele que recebe e dá a visão de Deus. O papel que ele tem é receber a visão de Deus e compartilhar essa visão de Deus com a família, né?
quando você lê Gênesis capítulo 6, versículo 13, a palavra de Deus diz que Deus procura Noé e revela a ele o seu projeto, o seu propósito de dar cabo à criação. Ele recebe a visão de Deus. Mas eu quero fazer um contraste com Ló, que foi um homem que não buscou a visão de Deus na hora de tomar decisões em prol da sua família, né? Quando ele tem que se separar do seu tio Abraão, a Bíblia diz que Ló, Abraão dando a ele a oportunidade de tomar decisão, Ló, ele olha para as Campinas Verdes, ele vê pela aparência, ele admira aquilo, então ele toma a decisão. Ele não é um homem que vai buscar primeiramente a direção de Deus, que vai procurar primeiramente tomar conselho com aquele com quem ele conviveu durante muito tempo, que foi o seu exemplo, mas ele vai tomar a decisão pela aparência. Ele é um homem que não recebe a visão de Deus. E a gente percebe que muitas famílias têm padecido porque os pais, muitos homens, não têm buscado visão de Deus para o seu lar. Né? Quando eu digo, parece que é a mesma coisa, né? Líder espiritual, alguém recebe visão de Deus, mas o líder espiritual eu vejo como algo mais externo, exterior, que a família vê, aquele que influencia. Mas essa questão da visão de Deus é algo mais da vida do homem de Deus, do pai, daquele que tem a intimidade com Deus, que busca propósito de Deus para as suas finanças, propósito de Deus para os seus filhos, propósito de Deus para a esposa, aquele que direciona, aquele que conduz. Então, o pai, ele tem o papel de buscar a visão de Deus, de ter relacionamento com Deus, de ter intimidade com Deus para influenciar a sua família. O terceiro papel que o pai tem e que a nossa sociedade hoje tem sofrido muito por ausência deste papel é de exercer uma autoridade. Mas também não é qualquer autoridade, é uma autoridade amorosa. Né? A autoridade amorosa, segundo o David Cornfield, no seu livro Líder que Brilha, ele diz que é a habilidade de nos relacionarmos bem com a autoridade e confiar nela. Quando o pai exerce essa autoridade amorosa, ele gera no filho essa habilidade de se relacionar com a autoridade e confiar. Né? Porque se o pai ele não exerce essa autoridade de maneira amorosa, ele é um tirano, a criança pode crescer ou rejeitando as autoridades, não se submetendo à autoridade, ou temendo e desenvolvendo uma insegurança diante de qualquer autoridade. Né? Então, o pai que exerce uma autoridade amorosa está contribuindo para formar no seu filho essa aceitação da autoridade, respeitar a autoridade. E quando eu vejo na palavra de Deus o modelo de Davi, eu vejo que Davi foi um homem que perdeu a oportunidade de exercer a autoridade amorosa com seus filhos. Quando você lê 2 Samuel, capítulo 13, nós temos lá o registro de que Aminon, filho mais velho de Davi, vai violentar a sua meia-irmã Tamar, que é irmã legítima de Absalão, que é irmã de Absalão. E quando Davi toma pé da situação, a palavra de Deus diz que ele se ira muito, lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. Mas é interessante que numa versão da Bíblia, a Septuaginta, esse versículo vai ter um complemento que vai dizer o seguinte, que Davi se ira contra Aminon, mas ele não quis afligir o espírito de Aminon porque o amava muito. Ou seja, Davi, ele foi um pai que quando teve que exercer a sua autoridade, ele foi omisso. Ele não exerceu essa autoridade, ele não manifestou o amor através da autoridade. Ele não corrigiu, não disciplinou o seu filho. A Bíblia diz em Provérbios que o pai que fustiga a vara do seu filho não o ama. Né? Quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. Né? Então, e por não exercermos essa autoridade, nossos filhos não são devidamente modelados no caráter. Então, nós temos a responsabilidade, o papel de exercer a autoridade. Eu acho interessante que em casa,
quando a Andréia fala, e eu não sei se é assim com todas as mães, a Andréia tem autoridade, mas eu vejo que o Miguel testa os limites da Andréia. O Miguel ele vê numa forma especial. Ele consegue exercer assim a habilidade de testar a paciência da mãe dele e da Giovana. Então, a André fala uma, fala duas, fala três, aí a André tem que corrigir, tem que disciplinar e tudo mais. Mas quando eu chego em casa e eu falo com o Miguel já de pronto já obedece. Ela fala assim, nossa, mas só você? É a questão da figura masculina, né? O pai que é presente, o pai que é a autoridade, que age com graça e com amor, que é firme. Isso gera de fato esse ambiente de respeito, né? Eu fico às vezes assistindo ali a Super Nanny, e eu fico observando realmente como muitos pais perdem essa oportunidade de desenvolver uma relação de confiança e de autoridade, né? De amor com seus filhos. Davi não teve este cuidado, e isso trouxe consequências que nós vamos ver aqui. Qual é o quarto aspecto que eu vejo aqui de um papel de um pai na família? O quarto é que o papel do pai é valorizar os seus filhos e se fazer presente. Valorizar os seus filhos e se fazer presente. David Conifield também faz um registro interessante a respeito disso. Porque quando o pai ele se faz presente e valoriza o filho, ele gera no filho identidade, uma autoimagem saudável. Né? O filho ele não vai precisar provar para ninguém o seu valor, porque ele já está suprido emocionalmente. Ele vai aprender a valorizar as pessoas e não as coisas. Né? Então, o pai ele deve se fazer presente e valorizar os seus filhos. Agora, quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê que Davi também perde a oportunidade de exercer esse papel de pai, quando nós lemos 2 Samuel capítulo 13, nos versos 23 e 24. Né? A Bíblia diz que Absalão, quando ele vai dar uma festa, a festa da tosquia, né? Ele convida o seu pai para participar deste momento alegre. Né? Ele convida Davi para esse período de festa e chama todos os seus familiares. Porém, Davi prefere se justificar e ali ele justifica o seu desinteresse pela festa, dizendo para o seu filho, olha, eu não quero ser pesado. Em outras palavras, filho, eu não quero ir nessa festa. E ainda que com muita insistência de Absalão, Davi não comparece à festa de Absalão. E ele mostra completo e total desinteresse pelo seu filho. Ele não é um pai presente. E isso me reporta a um período, 4 anos atrás, Giovana ela vai fazer 9, ela tinha 5 anos. E eu estava sentindo a Giovana muito distante de mim. E eu estava reclamando com o André. Falei, poxa, Giovana, eu abraço a Giovana não corresponde. Eu beijo a Giovana não corresponde. E eu estava me queixando muito por causa dessa indiferença da Giovana. E aí eu fiquei muito preocupado com isso. E, sinceramente, eu resolvi procurar um psicólogo e conversar com a psicóloga sobre esse distanciamento da Giovana. Eu não estava achando aquilo muito normal, eu estava percebendo que alguma coisa estava errada. E a primeira pergunta que a psicóloga vai fazer para mim é a seguinte: como é a sua agenda? Descreva a sua agenda. Gente, quando a psicóloga perguntou como era a minha agenda, eu entendi tudo. Eu entendi porque a Giovana não correspondia àqueles pequenos momentos de afeto, de abraço, porque na verdade eu estava ausente. A minha agenda, dentro da minha agenda, a Giovana não estava sendo prioridade. Foi um susto para mim. Então eu até aproveito essa oportunidade de compartilhar essa experiência, porque
Muitos pais pensam que simplesmente dar presentes, dizer algumas palavras é o suficiente para desenvolver, manifestar afeto, cuidado, amor, carinho, presença aos filhos. Mas na verdade não é, né? É necessário mais tempo. Então, eu me lembro que ali a gente então resolveu disciplinar a nossa agenda e introduzir, pelo menos uma vez por semana, estar com a Giovana, fazer alguma coisa com a Giovana, né? Então, aí foi onde eu comecei a disciplinar melhor para dedicar pelo menos um dia da semana para estar inteiro com ela, né? E aquilo foi um diferencial, foi muito importante, né? Então, assim, se você, pai, mãe, observa que o seu filho ele está um pouco distante, ele está um pouco frio, a pergunta que você tem que fazer como está a sua agenda? Né? Você de fato tem estado presente, tem valorizado o seu filho? Né? E aí eu percebi claramente que os nossos filhos são reflexos nossos, eles são o nosso espelho. Né? Se o seu filho, desculpa usar essa expressão, se o seu filho é um atentado, indisciplinado, se o seu filho não respeita ninguém, se o seu filho não tem limites, se o seu filho está birrento, inseguro, a pergunta é: como é a sua relação como pai, como mãe dessa criança? Né? Quando ele chama, ele fala assim, o Miguel, a Giovana hoje mesmo, a gente estava chegando a minha sogra para buscá-los e a Giovana da janela da minha sogra já falou assim: papai, eu tirei 9,35, alguma coisa assim, na prova de geografia. Então, a Giovana estava cheia de orgulho. O que ela queria? Ela queria que eu valorizasse aquele momento. Então, celebrei com a Giovana essa nota de geografia, né? O Miguel gosta de celebrar comigo as fases que ele passa no videogame. Então, tem que celebrar com o Miguel, né? Eu ouvi alguém dizer, certa feita, algo interessante. Algo assim, que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos seus pais. Então, vamos pensar que a qualidade dos seus filhos são filhos das suas qualidades. Né? Então, se você é um pai presente, que valoriza o seu filho, que se faz presente nas festas, nos momentos que para ele são importantes celebrar, você vai gerar no seu filho uma identidade positiva, firme, saudável, diferente de Davi. Tanto é qual é o resultado. O que Davi vai conquistar com Absalão diante dessa sua ausência? Absalão, mais para frente, você continuando a ler segundo Samuel, você vai observar que Absalão vai depois tentar usurpar o trono do seu pai. Davi vai ter que fugir. Por quê? Porque Davi não foi um pai que valorizou e se fez presente na vida do seu filho. O quinto ponto que eu vejo, como papel que nós temos como pais, o quinto papel que nós temos como pai na família é encorajar os nossos filhos. Né? Nós devemos encorajar os nossos filhos. Porque na medida que você exerce o cuidado, o pastoreio, o cuidado com os seus filhos e os encoraja, você vai desenvolver nele a habilidade de agir também como guerreiro e protetor na hora que precisar. Né? Davi, mais uma vez, olhando para o exemplo de Absalão, ele não foi esse pai que precisou, no momento oportuno, encorajar os seus filhos. Agora, eu já vou para o sexto ponto. Esse sexto eu gostaria de dedicar um ponto, algo que eu tenho até mesmo na minha prática ministerial. O sexto papel do pai é de fazer do seu filho um discípulo. Fazer do seu filho, da sua filha, um discípulo. E eu tenho como base, quando a palavra de Deus diz: ensine a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele.
Essa questão de fazer do seu filho um discípulo, uma vez que você é um líder espiritual, alguém que recebe visão de Deus, alguém que exerce autoridade amorosa, se faz presente, valorizando o seu filho, encorajando todo o tempo o seu filho, então você vai ter um discípulo. Você vai ter um filho, uma filha que vai seguir os seus passos, vai ser o seu pupilo. Faça do seu filho um discípulo. E quando diz ensina a criança no caminho, a figura que eu tenho é a seguinte: o pai, o verdadeiro pai não é aquele que diz para o filho: filho, não vai ali porque aquele caminho é perigoso. Não, você não aponta o caminho para o seu filho quando você quer fazer dele um discípulo. Você pega na mão do seu filho, vai até o caminho, até aquele pedaço, aquele trajeto que você considera perigoso, e você chega com seu filho até ali, você diz: filho, aqui este caminho é perigoso. Perceba que você criando um laço emocional, de afeição, um pai presente, que caminha, o seu filho ganha de você permissão. Eu acho interessante, existe um conceito sobre liderança, dois aspectos que eu acho bacana, que a gente desenvolve na área de células, né, discipulado, que diz o seguinte: quando você coloca um líder para conduzir um trabalho, ele assume ali, ele não é o líder, ele é colocado, ele é posto, ele está líder por posição. Nesse sentido, eu vejo muitos pais que eles são líderes, na verdade, eles estão no seu lar ali, eles não conseguem fazer dos seus filhos discípulos porque eles são pais por posição. Não sei se você consegue entender. Pai por posição. Ele é pai porque ele é o pai biológico que está no RG. Ele está ali no estado de pai porque ele está ali naquela casa, mas ele não é pai de fato. Então, eu vejo que o pai que desenvolve esse relacionamento com o filho, que fala no coração do filho, que convive, que valoriza, ele ganha do filho, assim como qualquer pessoa que exerce liderança, quando ele se interessa pela pessoa, manifesta afeto, se importa, ele ganha permissão, ele se torna líder por permissão, ele ganhou o coração. Eu quero perguntar para você, pai, você tem o coração do seu filho na mão? O seu filho, ele se inspira em você? Essa é uma pergunta que eu me faço, né? Eu tenho o coração da Giovana na mão? Quando eu digo eu tenho o coração da Giovana na mão, a Giovana deu o coração dela para mim, o Miguel deu o coração dele para mim. Eu tenho que conquistar o coração dos meus filhos, todos os dias. Eu tenho que ser este líder por permissão. Quando eu ganho essa autorização, porque eu cultivei esse relacionamento, então eu consigo conduzir os meus filhos, eu consigo conduzir o meu lar. Né? Eu preciso influenciar, eu preciso ganhar o coração deles para influenciá-los. Isso é um princípio de liderança básico. Eu não posso falar, eu não posso aceitar que alguém fale na minha vida se essa pessoa não ganhar o meu coração. Né? A mãe, por uma convivência, por suprir, por alimentar, tá ali, ela cuida, ela lava, ela dá banho, ela cozinha, ela faz, ela está o tempo todo servindo. E aí é que está o segredo para que você faça do seu filho um discípulo. É ser um pai que serve. Entende? É ser um pai que serve. Liderança é serviço. Liderança é serviço. Então, quando o seu filho pede para que você esteja com ele na hora que ele está assistindo um desenho, você está dando permissão para o seu filho, está ganhando o coração dele, você está servindo o seu filho. Você entende? E automaticamente ele também, de fato, ele já reconhece em você a autoridade, mas ele sente essa segurança nessa autoridade, porque essa autoridade está ao lado, está presente. É assim que você vai fazer do seu filho um discípulo. Então, ele vai buscar ouvir você, ele vai ouvir a voz de Deus através de você, ele vai se tornar, de fato, este filho que se sente amado, valorizado. Você, pai, você é aquele que promove no seu filho o que chamam de amor
fundamental. E isso também vai ser determinante para a maneira como o seu filho irá se relacionar com Deus. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa uma vez, eu achei muito interessante. Uma pessoa num encontro, num acampamento, num retiro, ela estava muito oprimida e as pessoas estavam orando com ela e chegaram até a pensar que ela estava possuída ou coisa do tipo, né? E aí pedi para ela, então o pastor foi fazer uma oração com ela e pediu para que ela repetisse a oração. Ela estava muito travada, aquela pessoa. E na hora que o pastor começou a falar assim, repete comigo. Ela foi repetir com o pastor a oração. E aí o pastor começou, querido pai, quando ela teve que repetir essa expressão, querido pai, ela travou. Por quê? Porque ela tinha muita dificuldade de chamar Deus de pai, por conta da referência paterna que ela teve. Então, ver Deus como pai, para muitas pessoas é muito difícil. Por quê? Porque o pai não foi esse líder espiritual, não foi essa pessoa que recebeu a visão de Deus e influenciou, que exerceu autoridade amorosa, que se fez presente e valorizou, que encorajou e que inspirou, ganhando o coração do seu filho. Então veja que o amor fundamental que o pai, e somente o pai consegue fazer isso, Deus é tão perfeito que dá ao homem esse privilégio e responsabilidade de gerar no filho este amor fundamental, ele é essencial, esse cuidado, para que o seu filho também desenvolva uma relação com Deus saudável, né? Exercendo também essa autoridade amorosa. E aí você vai gerar no seu filho o quê? Confiança, né? Confiança, uma segurança interior. E aí a gente não vai ser abalado com qualquer consequência, porque esse pai presente, que foi equilibrado, que foi um verdadeiro pai, que cuidou, que foi pastor do seu lar, que fez o seu filho um discípulo, ensinou a ele, através do exemplo, deste cuidado, confiança, gerou nele confiança, coragem, afeição, solidariedade. Bom, temos que pensar na maneira como nós nos expressamos, como nós nos relacionamos, como nós incentivamos os nossos filhos, para não abrirmos feridas. Feridas que a gente pode chamar de feridas paternas, porque essas feridas paternas afetam em demasia a visão dos nossos filhos com relação a Deus. Bom, gente, são essas as lições que eu tiro, o papel de um pai. Eu não tenho muito o que contribuir, além do que eu vejo na palavra, né? E da minha própria experiência. Mas eu quero deixar bastante frisado isso. Faça do seu filho um discípulo. Invista nele, ande com ele, conviva, ame, inspire o seu filho. Ele ou ela vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, que vai, com certeza, influenciar. E quando chegar as horas de você bater as botas, que vai chegar a minha vez também, tenho certeza que nossos filhos vão falar desse legado, vão deixar a história. Acho que agora é melhor parar de falar, porque senão daqui a pouco eu vou chorar. Eu não quero chorar não, vai ficar feio chorar aqui na live, né? Tati, muito obrigado. Drica, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Que Deus abençoe vocês, abençoe suas famílias. E estamos aí para o que precisar, viu? Beijão a todos. Deus abençoe. Grande abraço. Pode dar tchau ou tem que responder pergunta? Agora eu já não sei. E aí, desligo? Eu desligo? Posso desligar? Amém, amém, amém. Então tá bom, tá jóia. Deus abençoe. Vou apertar o concluir aqui, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe.